informações riquíssimas, importantes, que a gente precisa gravar, que sempre serão úteis, né, na nossa pregação. Foi bênção de Deus. Mas agora uma breve palavra, aqui, uma breve reflexão. Salmo 24, versículo 1, gente, diz assim a palavra de Deus: ao Senhor pertence o mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Gosto daquela tradução ali, que está no telão. Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo que nele habitam. Tem uma outra tradução melhor do que essa, que é da Revista Corrigida, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. A terra e os que nele habitam. Também é muito boa essa tradução. Mas, quando nós lemos esse Salmo 24, versículo 1, o que a gente entende aqui, irmãos? Que existe, ótimo, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Perfeito, essa é a tradução perfeita. Novamente atualizada. Então está ali, ó, ao Senhor, Salmo 24, versículo 1, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, quando nós lemos, por que nos veio ao coração falar essa palavra hoje? Eu fiquei nessa semana meditando diante de tudo que tem acontecido no nosso país, no mundo em si, no nosso estado, na nossa nação, na nossa cidade, na nossa vida. A gente muitas das vezes se pergunta: quem está no controle de tudo? Quem exerce domínio sobre tudo? Será que existe um ser que exerça um domínio, uma autoridade, tenha uma soberania sobre os eventos que nós vemos se reproduzindo diante dos nossos olhos? Será que tudo que está acontecendo de maneira aleatória, está acontecendo sem querer, está acontecendo de maneira desordenada? Ou existe uma soberania de alguém, um domínio de alguém que exerce de alguma forma a sua autoridade, o seu poder, o seu domínio sobre tudo? E quando nós vemos Salmo 24, versículo 1, a gente lê exatamente isso: ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a quem? A Deus. Tudo está sob a autoridade do Senhor, tudo está sob a autoridade de Deus. E essa palavra me consola e me faz, de alguma forma, me tranquilizar. Por quê? Porque diante do que nós temos visto, é bom saber que existe alguém que tem ainda o controle das coisas. Tem gente que chega a dizer, essa semana me veio um vídeo, e essa pessoa no vídeo blasfemava do nosso Deus, dizendo: está vendo? O Deus de vocês perdeu. Um áudio aí, um vídeo que viralizou, foi espalhado pelas redes sociais, e essa moça dizia: o Deus de vocês perdeu, porque o candidato que a igreja evangélica, em boa parte, não toda, né? Não se trata aqui de igreja evangélica no sentido geral, muitas denominações, assim fica melhor, não? Muitas denominações apoiaram um determinado candidato, muitas denominações evangélicas. Vamos tirar o termo igreja, vamos falar denominações. Então, muitas denominações evangélicas, cristãs, apoiaram um determinado candidato em detrimento de outro. Isso abriu brecha para que algumas pessoas até blasfemassem, dizendo: está vendo? O candidato que vocês apoiaram perdeu, Deus de vocês perdeu as forças. Imagine o absurdo, mas teve alguém que falou exatamente isso. Está gravado. O Deus de vocês perdeu as forças. E a gente às vezes se pergunta: será que Deus ainda exerce domínio? Ainda exerce controle? A gente tem uma frase que eu gosto muito de falar, essa frase: Deus está no controle de tudo. Mas algumas pessoas se questionam: será que está mesmo? Será que Deus realmente está no controle de tudo? Será que Deus realmente exerce alguma influência, algum poder, alguma autoridade sobre o que acontece no mundo? Sobre o que acontece na terra? Em Mateus, por favor, professor Rodrigo, vê comigo lá, Mateus capítulo 5, que fala, eu marquei no outro texto, mas eu não marquei aqui, eu cometi um deslize aqui. Mas, se eu não me engano, é Mateus capítulo 5, que fala que não cairá uma árvore do céu, que alguém vai pagar um centil por uma árvore, mas nenhuma árvore vai cair sem a vontade de Deus. É mais ou menos isso o texto.
Nenhuma ave vai cair do céu sem a vontade de Deus. Depois, se puder, dá uma olhadinha no Google e confere para mim. Mas diz isso: nenhuma ave cai do céu sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus. Eu esqueci onde eu marquei esse versículo. Eu marquei ele num texto do WhatsApp, mas eu não anotei aqui na minha agenda. Então veja, nada acontece sem a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Porque Deus ainda tem o controle de tudo. Existe a presciência de Deus, né? Que é uma ciência acima das nossas ciências. É uma capacidade de Deus de entender, compreender, ver, visualizar, contemplar tudo que acontece na história da humanidade, na humanidade. Porque do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nela habitam. Ao Senhor pertencem todas as coisas. O Senhor tem um domínio sobre tudo. Ele tem um domínio sobre tudo que rege os fundamentos do mundo, sobre os sistemas humanos. Deus tem o poder, Deus tem a soberania. E nada acontece fora da sua presciência. Exatamente ali, ó. Nada acontece, né, sem a sua, um pouquinho antes. Nada acontece sem a sua. Não é ele. Que fala. Está embaixo do texto que fala que não devemos temer aquele que pode lançar o corpo no inferno, ao que pode nos matar. Mas temos que temer aquele que pode lançar nossa alma no inferno. Está nesse texto aí. E aí, irmão, a gente fica nessa indagação: será que Deus tem o controle? Será que o que está acontecendo está realmente debaixo do controle de Deus? Será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que Deus está vendo o que está acontecendo? A gente tem algumas palavras na Bíblia que muitas das vezes fazem a gente pensar, né, que Deus perdeu o controle. Mas olha aqui, 1 João, capítulo de número 5. Abra comigo lá, por favor. 1 João, capítulo 5. Obrigado. Então, 1 João, capítulo 5. Isso, muito bom. Ali, ó, Mateus 10, 29, ótimo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem consentimento do Pai de vocês. Uma outra tradução fala sem a vontade, mas é a mesma coisa. É como se Jesus estivesse falando que nada vai acontecer sem a soberania, sem o conhecimento, sem a presciência, sem a vontade de quem? De Deus. De alguma maneira, existe uma vontade de Deus para algumas coisas. Só que quando a gente fala de vontade de Deus, é bom que se entenda que nós estamos falando de vontade permissiva e vontade soberana. Existe a vontade soberana, mas existe a vontade permissiva. Tem coisas que Deus permite, não porque Ele acha que é o melhor, mas porque nós buscamos aquilo. Então, Deus ele tem esse domínio, Deus tem esse controle. Porém, vamos aqui em 1 João, capítulo 5, no versículo 19, a gente vai ver que algumas entidades agem como se Deus não tivesse mais o controle das coisas. Existem pessoas, seres, porque eu não estou falando apenas de pessoas de carne e sangue, mas existem seres humanos, inclusive, que agem como se Deus não tivesse mais controle das coisas. Primeiro eu quero te mostrar 1 João 5,19, que diz assim, olha, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno, ou que o mundo jaz no maligno. Isso faz algumas pessoas entenderem, tá vendo? Deus perdeu o controle, porque o mundo jaz aonde? No maligno. Então tudo que acontece na terra é sob a influência do maligno, é sob a influência de Satanás, é o diabo que manda no mundo. Não. Essa influência de Satanás sobre o mundo inteiro é o mundo inteiro que não tem Jesus, é o mundo inteiro que não busca Deus. São aquelas pessoas, a influência do maligno é sobre aqueles que não abrem o coração para receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa influência do maligno no mundo inteiro é sobre aqueles que não abrem o coração para amarem a verdade, para aprenderem a palavra de Deus. Não é sobre todo o mundo no sentido literal, do mundo todo está sob o domínio do maligno, sob o controle do maligno. Satanás manda em tudo e Deus não manda em nada. Não é isso. O controle continua nas mãos de Deus. Tem pessoas que acham que é o diabo que manda. Quem manda é o diabo, quem manda é Satanás. Satanás não manda em nada. Nem nele mesmo, porque quando Deus quer, o diabo obedece às ordens de quem?
As ordens do próprio Deus. Muitas vezes Deus manda e o diabo faz o que Deus está mandando. Aqui em Mateus capítulo 4, é claro que a atitude de Satanás, a atitude do diabo, não é de compreensão em relação a isso. Ele age como se ele mandasse alguma coisa, como se ele tivesse controle de alguma coisa. Mateus capítulo 4, o que eu estou querendo te mostrar aqui, que quem tem o controle é Deus, não o diabo. A terra, o mundo, aqueles que nele habitam pertencem a Deus, é do Senhor, é Ele quem domina sobre todos. Mas olha o que diz aqui em Mateus capítulo 4, o diabo às vezes se ilude, achando que ele tem domínio sobre alguma coisa. No versículo 8 diz assim: depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então veja, é como se o diabo ele pensasse que ele tem o poder, o domínio sobre os reinos do mundo. Ele acha que ele tem um poder sobre as grandezas dos homens. Ele acha que ele tem um poder sobre a terra, sobre os elementos. Satanás, ele acha que tem alguma influência. E que essa influência chega a ser maior do que a de quem? Do que a do próprio Deus. Só que, irmãos, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É do Senhor. O domínio é do Senhor. O controle ainda está nas mãos de quem? De Deus. Não importa o resultado das eleições, ou as dificuldades que possam se levantar, ou as perseguições que possam vir. Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. Eu vou te provar isso na própria palavra de Deus. Quando a gente vai aqui, aliás, deixa eu te mostrar um exemplo de um homem. Esse homem, ele achava que ele tinha um domínio. Vá comigo lá no livro do profeta Daniel. Esse homem, imagina, se Satanás, que é um ser espiritual, não tem domínio de nada, imagina o ser humano. Mas tem seres humanos que acham que tem o domínio, que tem o controle das coisas. Acredite se quiser. A gente se ilude quando a gente acha que tem o controle da nossa própria vida. Nós não temos o controle de nada. O controle está nas mãos de Deus. Ele que é soberano sobre nós. Livro do profeta Daniel, capítulo 4. Estamos falando de um grande rei, de uma grande autoridade, e que inclusive foi usado por Deus, Nabucodonosor. Deus usou Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor, que vai fazer grandes coisas, vai fazer grandes obras, vai ser um camarada muito influente no mundo, ele vai se iludir achando que aquilo que ele fazia provinha dele. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Mas olha só o pensamento de Nabucodonosor. Daniel 4, a partir do versículo 29, diz assim a palavra de Deus: 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terraço do seu palácio na cidade de Babilônia e disse, olha o que Nabucodonosor vai dizer: como é grande a cidade de Babilônia. E ele vai dizer assim, com meu grande poder, eu a construí para ser a capital do reino. Olha só, para a casa real, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. O rei andava ainda falando quando veio uma voz do céu. Eu vejo que Nabucodonosor achava que aquilo tudo era obra dele, que era domínio dele, que era por controle dele, que era soberania dele, quando quem tem o controle de tudo é o próprio Deus, não é o diabo, não é Satanás, não é nenhum homem, não é nenhum rei, não é nenhum político, não é nenhuma autoridade humana, não é não. Quem tem o controle é o Senhor. Olha o que Deus vai falar para ele, versículo de número 31. O rei estava ainda falando quando veio uma voz do céu que disse, preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Ei, este reino não é mais seu. Irmãos, nada é nosso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. É do Senhor, mas Nabucodonosor achava que era dele, que era poder dele, que era influência dele, que era autoridade dele, que era a glória dele, quando nada era deles, mas sim do Senhor. É tudo de Deus. O controle é de Deus, o poder é de Deus, a soberania é do Senhor. Mas ele está dizendo que era dele. Aí Deus começa a falar, versículo de número 32, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens,
você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Olha só, para aí, gente. Até que você reconheça. Sabe o que está faltando para algumas pessoas? Nós temos vivido um tempo em que as pessoas estão sem paz, estão angustiadas, olhando as notícias dos jornais, olhando as notícias nas redes sociais, e as pessoas estão ficando oprimidas, preocupadas, angustiadas por causa das coisas que elas têm ouvido. Mas sabe do que elas estão esquecendo? De reconhecer que é o Altíssimo, que é o nosso Deus, que tem domínio sobre os reinos do mundo, e Ele nos dá a quem Ele quer, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os seus propósitos, segundo o seu querer, segundo a sua presciência. Então fique em paz você aí, que acha que Deus perdeu o controle. Fique em paz você aí, que acha que Deus está perdido, que as coisas estão acontecendo no mundo de maneira aleatória, que Deus não está vendo o que está acontecendo, que Deus não está fazendo nada. Tem gente que chega até a pensar e a dizer: ah, Deus não quer saber, Deus não está vendo o que eu estou vivendo. Ei, Deus não perdeu o controle. O domínio continua nas mãos dele. Ele continua soberano. Como diz aquela velha canção: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. É mais ou menos isso, né? Mas é isso aí. Os mais antigos reclamam. Então veja, tu és soberano, Ele é soberano. O que precisava Nabucodonosor reconhecer? O que precisamos muitas das vezes reconhecer nós também? Que Ele tem o domínio. Diga comigo, Ele tem o domínio. Ele tem o domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Veja que o Satanás falou, lembra? O diabo falou o que para Jesus? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo fala como se fosse dele. Satanás fala como se fosse dele, é meu. Ai do político, ai da autoridade, ai do líder, ai do homem, ai da mulher, ai de quem quer que seja, que se achar dono de alguma coisa. Nós não somos donos de nada, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele é quem tem domínio sobre tudo e sobre todos. Tudo pertence ao Senhor. Nesse tempo nós não podemos ficar por aí preocupados com isso, achando que Deus perdeu o controle. E detalhe, sabe o que acontece? Quando as pessoas elas esquecem que Deus tem o controle das coisas, elas começam a cair em alguns erros. E um dos erros que elas caem é ficar questionando por que Deus permitiu isso ou aquilo acontecer. Eu lembro que teve uma época em que um determinado Papa, olha só, estou falando de um Papa foi visitar uns campos de concentração na Alemanha, se não me engano em Auschwitz. Isso saiu nos jornais do mundo todo, não é fake news, saiu no jornal, se pesquisar no Google vai achar. Esse Papa fez um questionamento. E no mundo todo saiu essa frase do Papa, onde ele dizia: onde estava Deus que permitiu que essas coisas acontecessem? Imagina você, um Papa falar isso. Mas saiu no jornal. Onde estava Deus? Tem vezes que a gente se vê levado por esse espírito. Onde estava Deus que não viu o que está acontecendo? Onde estava Deus? E a gente começa a questionar Deus. Ei, Deus está no controle. Deus está vendo. O que está acontecendo tem um propósito. Segue um plano que Deus pré-estabeleceu. E se nós somos dele, independente do que esteja acontecendo, nós seremos guardados, seremos livrados. E se não formos livrados, Deus fará algo muito melhor para nós, até porque para nós já há uma esperança. E a esperança não está na paz aqui na terra, a esperança está no porvir, a esperança do crente, do cristão, está na vida eterna. E nós cremos que há uma vida eterna para nós. Jesus prometeu que há uma vida eterna para nós. A nossa esperança não está o mundo vai virar um paraíso, não é? Vai até virar um paraíso, conforme eu creio, durante o reino milenar de Cristo, no qual ele vai reinar nessa terra durante 1000 anos. Mas antes disso, não vai ter paz na terra, gente. E se tiver, vai ser enganosa. Se tiver, vai ser ilusória. Se tiver, vai ser para iludir os homens. Mas veja, Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Mesmo que coisas desagradáveis aconteçam, o nosso dever não é ficar questionando, mas sim continuar confiando. Que a gente tem que confiar, conforme nós lemos,
que Ele, o Deus Altíssimo, domina sobre todos os reinos do mundo e coloca como rei, como autoridade, quem Ele quer, a hora que Ele quiser. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Você crê nisso? Nabucodonosor vai virar um bicho, gente, por não reconhecer. Eu posso aqui ter na continuidade, aqui nesse personagem mesmo, Nabucodonosor vai virar um bicho. Por quê? Por não entender que era Deus quem tinha o domínio sobre tudo, porque era Deus quem tinha o controle de tudo. Ele vai virar um bicho. Versículo 33, olha, naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. É o teclado, aquele cabo do teclado ali, da caixinha vermelha. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim com os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. Irmãos, isso aqui para ele aprender. Para ele aprender que ele não era nada, que tudo em nós é quem? É Deus. Tem gente que está, de certa forma, não literalmente, claro, mas de uma maneira ilustrada, a pessoa está virando um bicho, porque a pessoa está perdendo a noção das coisas, a pessoa está ali boiando a mão nessa, está questionando tudo, está ficando furiosa, violenta, porque ela esqueceu que Deus tem o controle, então ela vira bicho. Nabucodonosor está virando um bicho. Foi expulso do meio dos seres humanos, começou a comer capim. Será que alguém vai ter que comer capim para entender que o domínio está nas mãos de quem? De Deus? Será que Deus vai ter que fazer alguém virar um bicho para poder compreender que Ele é quem tem o poder sobre tudo e sobre todos? Nabucodonosor vai ter que aprender essa lição. Olha o que diz o versículo 34. Ele vai entender. Agora Nabucodonosor vai entender que era Deus quem tinha o controle de tudo, que era Deus quem tinha o domínio de tudo, que era Deus quem exercia poder sobre tudo. Daniel 4:34 diz assim: o rei disse, depois de passados 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Eu disse, olha o que Nabucodonosor vai dizer agora. Olha o que ele vai dizer agora. Presta atenção nessas palavras. O poder do Altíssimo é eterno. O seu domínio é eterno. E o seu reino se estende de geração em geração. O seu reino não terá fim. Versículo 35. Para eles, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz, porque ele tem o controle de tudo. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem quer assim, diga glória a Deus, se crê nisso. Então veja, gente, o domínio vai voltar a Nabucodonosor. Ele vai parar e falar: agora eu entendo que quem tem o domínio é quem? Em Deus. Agora eu entendo que tudo ainda está no controle do Senhor. E sabe qual é o maior resultado que a gente tem quando a gente aprende, quando a gente confia que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo dos que nele habitam? Sabe qual é o maior benefício que nós temos quando a gente entende que Deus está no controle de tudo? Sabe qual é o maior benefício que nós temos quando nós reconhecemos que Ele exerce poder, domina sobre todos os reinos do mundo e coloca como rei quem Ele quer? Sabe qual é o maior benefício que nós temos? Paz. O maior benefício que nós temos é paz. Olha o que diz aqui no Salmo de número 4, vou terminar já. Versículo 8 diz assim: o maior benefício é paz. Paz. Salmo 4, versículo 8 diz assim: olha, quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Ei, quando a gente confia, quando a gente acredita que Deus está no controle de verdade,
quando a gente reconhece que o domínio de tudo está nas mãos do Senhor, que verdadeiramente a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam são do Senhor, nós dormimos em paz. Nós não perdemos o sono, e a paz que nós temos nesse momento não é a paz que vem de mísseis, não é a paz que vem de tanques de guerra, não é a paz que vem de uma violência, não, é a paz que vem de Deus, a paz que excede todo entendimento e que guarda as nossas mentes e corações sempre alegres, na certeza de que Deus está no controle de tudo. Quem assim crê, diga glória a Deus. Deus está no controle de tudo. Não deixe nenhuma circunstância te fazer pensar o contrário, não deixe nenhuma circunstância te fazer pensar diferente. Deus ainda está no controle. Amém? Vamos colocar de pé para a gente fazer uma breve oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais uma vez nesta manhã, nesse dia, Pai, podermos estar aqui neste altar, podendo pregar, Pai, a Tua palavra e podendo declarar que o Senhor é o dominador sobre todos os reinos do mundo. O Senhor é quem domina sobre tudo, sobre todos. Nada fugiu ao Teu controle. O Senhor ainda está no controle de tudo. O Senhor ainda tem o controle de tudo em Tuas mãos. Meu Deus, ainda está nas mãos do Senhor. O Senhor não abandonou esse mundo. O Senhor não abandonou essa terra. Ainda que a Tua palavra diga, Deus, que o mundo jaz no maligno, sim, aqueles, Pai, que estão nas garras do inimigo, que não querem sair das garras dele, estes jazem no maligno, mas o mundo, Deus, a terra, o mundo, os que nele habitam, pertencem ao Senhor, são do Senhor. O Senhor domina sobre todos os reinos deste mundo, e não vai cair, Deus, uma palavra Tua sem a Tua permissão, não vai cair, Deus, uma chuva, não vai cair uma folha de árvore, não vai cair um passarinho do céu, sem que não seja da Tua vontade, sem que não seja do Teu consentimento, sem que não seja de acordo com a Tua presciência. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a cada dia a caminhar confiando que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor ainda está no controle de tudo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos. Nós vamos terminar então esse culto, lembrando mais uma vez, hoje às 19 horas, estaremos aqui novamente, juntamente com o Ministério de Louvor da nossa igreja, juntamente com o nosso pastor José Guilherme Estuduto, que vai estar nos abençoando com a palavra de fé. Na quarta-feira temos o culto de campanha, campanha Deus Proverá. Venha, traga a pessoa junto com você, vai ser bênção de Deus, amém? Em nome de Jesus, vou abençoar a sua vida, para você ir para a sua casa, debaixo da bênção do Senhor. Pastor Guilherme deixa um abraço aí para todos os irmãos que não pôde estar presente nesta manhã, mas vocês sabem que o nosso pastor é presente, está sempre aí participando dos eventos da igreja, dos cultos, mesmo podendo estar descansando, mas ele está aí abençoando a nossa igreja. Então vamos dar a bênção final nesta hora, abençoar a tua vida, para você ir para a sua casa, ter um domingo abençoado em nome de Jesus, amém? Estou procurando aqui a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para você com amor e te dê a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando a tua mente e teu coração sempre alegre, na certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Ninguém. Amém, gente? Vamos aplaudir a Jesus. Deus abençoe a todos. Até mais tarde, às 19 horas. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmã. Deus abençoe. Só apertar. Vai encerrar.